Olá, olá, minha gente! Bem-vindas a mais um episódio de Liliths, esse podcast que fala sobre mulheres que fizeram e que fazem história. E hoje nós vamos falar de uma mulher muito representativa e muito importante, que tem uma lei com seu nome, que é Maria da Penha. Maria da Penha é uma mulher muito importante por toda a sua luta contra a violência doméstica, né? E ter uma lei que leva o seu nome para proteger as mulheres. Então vamos lá. Vamos falar de Maria da Penha. Então, nesse episódio, a gente vai falar sobre quem é Maria da Penha. Vamos falar sobre a história da Maria da Penha, sobre o que é a violência doméstica, sobre os tipos de violência e o ciclo da violência, que são pontos que são muito importantes que a gente possa tomar consciência sobre isso. Então, vamos lá. Então, quem é Maria da Penha? Maria da Penha Maia Fernandes é uma fortalezense que é farmacêutica e bioquímica e se formou na UFC em 1966, fez mestrado em análises clínicas na faculdade, na USP, né, em 77, concluiu. E o caso da Maria da Penha, ele é muito representativo da violência doméstica, a qual milhares de mulheres são submetidas em todo o Brasil. E, gente, só para deixar claro aqui, só um parênteses, eu estou retirando todas essas informações do site do Instituto mariadapenha.org.br. Então, as informações estão todas disponíveis aqui no site, certo? Então, assim, ela é autora do livro Sobrevivi, Posso Contar, de 1994, e fundadora do Instituto Maria da Penha. E a Maria da Penha até faz palestras e luta contra a impunidade dessa violência que é social, cultural, política e ideológica e afeta milhares de mulheres e adolescentes e meninas no mundo todo, né? Isso aqui tá tudo disponível no site, eu tô lendo as informações do site. E a trajetória em busca de justiça durante 19 anos e 6 meses fez dela um símbolo de luta por uma vida livre de violência. Gente, é assim, muito tempo. Então, olha a importância da Maria da Penha para nossa sociedade, para nós mulheres, né? Então, assim, a Maria da Penha foi vítima de 2 tentativas de feminicídio pelo seu companheiro, com quem teve 3 filhas. Em uma das vezes foi uma espécie de uma simulação, ele disse que tinha sido um assalto e ela levou um tiro e a partir daí ficou paraplégica. E depois de sair desse período de internação, ele tentou de novo matá-la tentou eletrocutá-la no chuveiro. É extremamente cruel, né? E aí a Maria da Penha passou uma vida lutando por isso, lutando por justiça. E não havia uma lei específica, não havia uma lei que determinasse isso. Então teve um primeiro julgamento, e somente em 1991, ou seja, a primeira tentativa de feminicídio que ela sofreu foi em 1983. E somente em 1991, 8 anos depois do crime, que o agressor foi sentenciado a 15 anos de prisão, mas devido a recursos, ele saiu do fórum em liberdade. Quando foi em 96, ele foi condenado a 10 anos e 6 meses de prisão, contudo, sob a alegação de irregularidade processual por parte dos advogados de defesa. Mais uma vez, a sentença não foi cumprida. Então, ele não cumpriu a sentença. Primeiro, ele foi condenado a 15 anos, depois a 10 anos, mas isso nunca foi cumprido. E a Maria da Penha continuou a lutar por justiça. Em 98, esse caso ganha uma dimensão internacional. E Maria da Penha foi para o Centro para a Justiça e Direito Internacional, enfim, ela acionou várias comissões, ela acionou vários locais importantes, né? E foi denunciado para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos e de Organização dos Estados Americanos. E aí trouxe toda uma repercussão internacional. E aí, em 2001, e após receber 4 ofícios da Comissão Interamericana,
o Estado foi responsabilizado por negligência, omissão e tolerância em relação à violência doméstica praticada contra mulheres brasileiras. Então, assim, foi uma comissão interamericana de direitos humanos que acabou responsabilizando o Estado por isso e começou-se todo um processo, né, de luta e aí até o surgimento da lei. A lei surge e é sancionada a partir de várias comissões, assim, foi todo um consórcio de ONGs feministas que foi responsável pela elaboração da Lei de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. E aí, em 7 de agosto de 2006, o presidente Lula sanciona a lei número 11.340, mais conhecida como a Lei Maria da Penha, certo? E aí aqui, no site do Instituto, mostra que depois da lei, a Maria da Penha, a contribuição de Maria da Penha como importante conquista para as mulheres tem lhe proporcionado no Brasil e no exterior muitas homenagens, ela recebeu muitas homenagens internacionais, foi muito reconhecida. E aqui no site do Instituto, elas pontuam que a lei nunca sofreu retrocesso, o que é importantíssimo a gente saber. A luta por inibir, punir, erradicar toda e qualquer violência de gênero faz parte da trajetória de Maria da Penha. E aí, assim, desconstruir a cultura machista, promover ações educativas e de conscientização e fortalecer a rede de apoio às vítimas é o único caminho possível para que mulheres realizem todas as suas potencialidades e garantam a participação na vida social, a inserção no mercado de trabalho, o respeito e a dignidade e a justiça. Por ela e por todas, por uma vida livre de violência. Então, gente, olha a importância da Maria da Penha para a nossa sociedade. É uma mulher, assim, que batalhou, lutou e luta por justiça até hoje. Então, ela não podia deixar de estar presente aqui no Lilith de forma alguma. E aí, é importante falar de Maria da Penha e é importante a gente falar sobre o que é a violência doméstica, né? De acordo com o artigo 5 da Lei Maria da Penha, violência doméstica e familiar contra a mulher é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral ou patrimonial. E aí, assim, eu achei muito interessante. O site do Instituto é riquíssimo, é muito informativo, muito de fácil acesso. Então, assim, queria recomendar fortemente o site, que é institutomariadapenha.org.br. Em vários momentos eu estou aqui lendo as colocações do Instituto, do site do Instituto, que é incrível, assim, é muito importante. Ele traz muitas informações. E aí, por exemplo, ele traz informações do tipo mitos da violência doméstica, mulheres apanham porque gostam ou porque provocam. Gente, isso é de uma crueldade, assim, sem fim. E aí aqui vai trazendo todo o esclarecimento a partir desses mitos. E um dos mitos é: em briga de marido e mulher não se mete a colher. Sim, a gente deve intervir, a gente deve denunciar, sim, porque a vida dessa mulher está em risco. E aí, então já falamos sobre o que é a violência doméstica e um pouco aqui sobre os mitos da violência doméstica. E então vamos falar sobre os tipos de violência. Na Lei Maria da Penha estão previstos 5 tipos de violência doméstica e familiar contra a mulher: física, psicológica, moral, sexual e patrimonial. Então, esses são os 5 tipos de violência previstos na Lei Maria da Penha, no capítulo 2, artigo 7, incisos 1, 2, 3, 4 e 5. Então, vamos lá falar um pouco sobre os tipos de violência. Bom, violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda a integridade ou saúde corporal da mulher. O que é a violência física? Espancamento, atirar objetos, sacudir e apertar o braço,
estrangulamento ou sufocamento, lesões com objetos cortantes ou perfurantes, ferimentos causados por queimaduras e armas de fogo e tortura. Então, essa é a violência física. O que é a violência psicológica? Violência psicológica é considerada qualquer conduta que cause dano emocional e diminuição da autoestima, prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento da mulher ou vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões. O que é a violência doméstica, por exemplo? Exemplos: ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, por exemplo, proibir de estudar, viajar ou de falar com amigos e parentes, vigilância constante, perseguição, insulto, chantagem, exploração, limitação do direito de ir e vir, ou seja, se esse homem está te proibindo de ir aos lugares que você quer ir, ridicularização, tirar a liberdade de crença, se você tem qualquer liberdade de crença em termos de religião, se você está em um relacionamento em que seu companheiro te proíbe de acreditar na religião que você quiser, porque é seu direito, e outras crenças mais. Distorcer e omitir fatos para deixar a mulher em dúvida sobre sua memória ou sanidade. É o gaslighting, é aquela história de que a mulher é a louca. Distorção dos fatos e colocando a culpa sobre a mulher, de que não é bem assim, você tá ficando louca. Isso é um tipo de violência psicológica, tá, gente? Violência sexual. Trata-se de qualquer conduta que constranja a presenciar, a manter ou a participação de relação sexual não desejada mediante intimação, ameaça, coação ou uso da força. Então, violência sexual é estupro, obrigar a mulher a fazer atos sexuais que causam desconforto ou repulsa, impedir o uso de métodos contraceptivos ou forçar a mulher a abortar, forçar matrimônio, gravidez ou prostituição por meio de coação, chantagem, suborno ou manipulação, limitar ou anular o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos da mulher. Então, isso é violência sexual. Violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. O que é violência patrimonial? Controlar seu dinheiro, deixar de pagar a pensão alimentícia, destruir seus documentos pessoais, furto, extorsão ou dano, estelionato, privar de bens, valores ou recursos econômicos e causar danos propositais a objetos da mulher dos quais ela goste. Isso é violência patrimonial. E a violência moral é considerada qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Acusar a mulher de traição, emitir juízos morais sobre a conduta, fazer críticas mentirosas, expor a vida íntima dessa mulher, rebaixar a mulher por meio de xingamentos que incidem sobre a sua índole, desvalorizar a vítima pelo seu modo de se vestir. Então, a Lei Maria da Penha traz essa clareza para a gente olhar, porque, assim, não é somente a violência física. Olha só a quantidade de tipos de violência que essas mulheres podem ser vítimas e a gente precisa, para que as mulheres consigam nomear, a gente precisa falar sobre isso. Essas informações precisam ser disseminadas para que as mulheres possam ver e se perceber se estão em um local, em um relacionamento em que esses tipos de violência acontecem, certo? E todas elas estão previstas na Lei Maria da Penha. E aí, é importante a gente falar sobre os ciclos da violência. E antes disso, antes de falar sobre o ciclo da violência, que na verdade algumas pesquisadoras já estão pensando como se fosse uma espiral, é importante a gente falar, gente, que essas violências, elas não começam de uma forma, às vezes, perceptível. E aí é muito importante que nós, mulheres, estejamos atentas. Tanto as mulheres que podem estar sendo vítimas no relacionamento, quanto as amigas que estão perto, as familiares, para que a gente possa alertar as mulheres. Então,
O agressor não vai começar do dia para a noite, por exemplo, com uma violência física ou então com uma proibição, por exemplo, do direito de ir e vir. Isso começa de forma sutil e é importante que nós estejamos atentas para quando isso começar, a gente já se ligue e já perceber para que a gente possa sair desse relacionamento ou para que a gente possa colocar os nossos limites para que isso não chegue num nível extremo. Então, isso é muito importante. Estejam atentas aos sinais. Se ele comenta da sua roupa, ele faz um comentáriozinho ali da sua roupa, se ele reclama que você tá saindo com as suas amigas. Então, assim, esteja atenta. Isso pode ser o início desse caminho que vai chegar num nível mais extremo, até que ele, por exemplo, te proíba de sair, ou então te proíba de vestir certo tipo de roupa, ou até mesmo uma agressão física. Né? Então, acho importante falar sobre isso. Então, vamos falar daqui dos ciclos de violência. E aqui no site do Instituto Maria da Penha é colocado que, apesar de a violência doméstica ter várias faces e especificidades, a psicóloga norte-americana Leonore Walker identificou que as agressões cometidas em um contexto conjugal ocorrem dentro de um ciclo que é constantemente repetido. E aí, as fases do ciclo são aumento da tensão, ato de violência e arrependimento e comportamento carinhoso. Então, num primeiro momento, ocorre o aumento da tensão. Nesse primeiro momento, segundo o site aqui do Instituto, o agressor mostra-se tenso e irritado por coisas insignificantes, chegando a ter acessos de raiva. Ele também humilha a vítima, faz ameaças e destrói objetos. A mulher tenta acalmar o agressor, fica aflita e evita qualquer conduta que possa provocá-lo. As sensações são muitas, de tristeza, angústia, ansiedade, medo e desilusão. Em geral, a vítima tende a negar que isso está acontecendo com ela, esconde os fatos das demais pessoas e muitas vezes acha que fez algo de errado para justificar o comportamento violento do agressor, ou que ele teve um dia ruim no trabalho, por exemplo. Essa tensão pode durar dias ou anos, mas como ela aumenta cada vez mais, é muito provável que essa situação vá levar à fase 2. O que é a fase 2? É o ato de violência em si. Essa fase corresponde à explosão do agressor, ou seja, a falta de controle chega ao limite e leva ao ato violento. Aqui, toda a tensão acumulada na fase 1 se materializa em violência verbal, física, psicológica, moral ou patrimonial, que são os tipos de violência que a gente falou anteriormente. Mesmo tendo consciência de que o agressor está fora de controle e tem um poder destrutivo grande em relação à sua vida, o sentimento da mulher é de paralisia e impossibilidade de reação. Aqui ela sofre de uma tensão psicológica severa, insônia, perda de peso, fadiga constante e ansiedade. E sente medo, ódio, solidão, pena de si mesmo, vergonha, confusão e dor. Neste momento, ela também pode tomar decisões. As mais comuns são buscar ajuda, denunciar, esconder-se na casa de amigos e parentes, pedir a separação e até mesmo suicidar-se. Geralmente há um distanciamento do agressor. Então, tá vendo como é que o site do Instituto coloca tudo de forma muito clara para que a gente possa tomar consciência de todas essas informações. Eu tô lendo aqui as informações do site. E aí vamos para a fase 3 dessa questão do ciclo de violência, que é o arrependimento e o comportamento carinhoso. É também conhecida como lua de mel, bem entre aspas. Essa fase se caracteriza pelo arrependimento do agressor, que se torna amável para conseguir a reconciliação. A mulher se sente confusa e pressionada a manter o seu relacionamento diante da sociedade, sobretudo quando o casal tem filhos. Então, olha como é que essa questão da violência doméstica, ela é extremamente complexa. Então, eu vejo muitas pessoas julgando e assim, olha por tudo que essa mulher passa para ainda ela ser julgada e dizer que ela apanha porque ela quer, gente. Isso é extremamente grave. Então, vamos tentar entender. Olha como é que a situação da violência doméstica é extremamente complexa para a gente
fazer uma correlação simples, né? Então vamos lá. A mulher fica confusa e pressionada a manter o relacionamento diante da sociedade, sobretudo quando o casal tem filhos. Em outras palavras, ela abre mão dos seus direitos e recursos enquanto ele diz que vai mudar. Então existe muita crença de que esse homem vai mudar. E aí tudo muito baseado naquela questão de que a mulher é responsável pela transformação do homem, como eu já disse lá no episódio do dispositivo amoroso, e sobre Valesca Zanello, existe toda uma questão da mulher também sentir, muitas vezes, obrigada, porque como é que a sociedade vai ver essa mulher que tá sozinha? Entende como é que é complexo, gente, toda essa situação? Há um período relativamente calmo, em que a mulher se sente feliz por constatar os esforços e as mudanças de atitude, lembrando também dos momentos bons que tiveram juntos. Como há uma demonstração de remorso, ela se sente responsável por ele, o que estreita a relação de dependência entre a vítima e o agressor. Um misto de medo, confusão, culpa e ilusão fazem parte dos sentimentos da mulher. Por fim, a tensão volta e com ela as agressões da fase 1. Então é um ciclo e muitas vezes um espiral. E o que acontece? Com o tempo, aqui no site do Instituto vai falando isso. Com o tempo, os intervalos entre uma fase e outra ficam menores e as agressões passam a acontecer sem obedecer à ordem das fases. Em alguns casos, o ciclo da violência termina com uma tragédia, né, gente, que é o feminicídio, que é o assassinato da vítima. Então, esse ciclo, ele tende, essas fases que tinham um espaço maior, elas podem ficar mais próximas. E é o que fala aqui no site do Instituto. Elas ficam menores e passam a não obedecer à ordem das fases. E assim, a tendência que, por exemplo, que antes levava meses, pode levar semanas, entende? Aí é importante que essa mulher consiga sair desse ciclo. Então é importante que a vítima denuncie no Disque 180. Hoje em dia tem atendimento pelo WhatsApp, então, gente, não se calem. Mulheres, não se calem, denunciem, peçam ajuda. Existem vários órgãos aí que podem ajudar, existem várias instituições que podem dar suporte a essas mulheres. E eu, inclusive, vou deixar aqui no meu Instagram, que é @psicóloga_mariana_borges, eu vou deixar as informações sobre ONGs, por exemplo, como as Justiceiras, que prestam apoio gratuito, jurídico, psicológico, assistentes sociais, são mulheres que dão suporte a essas mulheres vítimas. Então, assim, procurem os mais diversos órgãos, contem com o Instituto Maria da Penha, divulguem o site do Instituto Maria da Penha e vamos disseminar essa informação para o máximo de pessoas possíveis para que a gente possa proteger a vida dessas mulheres e lutar contra a violência. Então é isso, gente. Ficamos por aqui hoje nesse episódio importantíssimo. E eu peço aí que compartilhem com o maior número de pessoas possíveis. E até o próximo episódio de Liliths.